naquela, naquele lugar batiam palmas para ele, né? Mas logo em seguida, chegou um outro senhor, bem vestido, né? E chegou lá com aquela veste maravilhosa, com a túnica com detalhes de ouro. Vocês podem ver que essa túnica tem uns brilhozinhos, né? Chegou com um saco de ouro, de moedas lá, e colocou bem na caixinha. Fez outro barulho. E olhou para ver quem queria dizer, quem queria observar e bater palmas para ele também, de tamanha generosidade que ele tinha, né? Em dar um saco de ofertas, já que o primeiro só deu uma moedinha de ouro grande e bonita, né? De repente, chegou lá uma senhorinha, humilde, toda encolhidinha, com seus trapinhos de roupa, as roupas mais velhas que ela tinha. Mas ela chegou lá bem quietinha e deu, e colocou delicadamente a moeda para não fazer barulho. Duas moedinhas. E Jesus, olhando aquilo, seu coração se alegrou. E sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vamos ler em Mateus 12, verso 43 e. Não sei nem onde está o óculos, gente. 43 e 44. Aqui diz: é, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no seu gasofilácio mais do que fizeram todos esses ofertantes. E os discípulos perguntaram por quê? Porque todos eles ofertaram do que, do que lhes sobrava, e ela deu da pobreza, deu tudo quanto possuía, e todo o seu sustento. E ela estava grata, minhas crianças. A viúva, ela deu aquela oferta porque ela estava feliz, estava dando graças a Deus porque ela tinha ofertas para dar. Então, crianças, que tudo que quando vocês forem dar ofertas para Jesus, ou fazer qualquer coisa, sejam gratos, sejam agradecidos, porque Deus deu tudo para vocês. Deus dá o ar que respira, dá uma família que nos acolhe, Deus fornece segurança quando estamos tristes e abalados. Então, onde você coloca o seu coração? O seu coração está num brinquedo novo ou está olhando para o céu? É onde é a sua próxima chegada. Então, que vocês pensem nisso, que tudo que fizer de bom coração e de gratidão, Deus está olhando e está vendo tudo isso. Ele olha o seu coração e não o que você faz para os outros verem, ok? Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por esta semana de oração que o Senhor nos proporcionou, né, trazendo grandes pessoas, falando as palavras necessárias que nós precisamos ouvir. E que essas crianças, Senhor, possam crescer em estatura, conhecer mais a sua verdade e ser gratos pelo dom da vida, pelo Criador que é o Senhor, que nos oferece um dia maravilhoso, cada dia uma chuva gostosa para ter bons alimentos, para ter o papai e a mamãe ao nosso lado, né? E dormir em segurança quando o Senhor envia os seus anjos para nos guardar. Abençoe-nos e nos guarde, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É maravilhoso ter uma semana de oração assim recheada de histórias e ensinamentos para as crianças também, os adultos todos poderem participar. Então, neste momento, Edivaldo, você faz a apresentação do pastor Antônio, para gente? Vamos lá, boa noite, irmãos. Feliz por todos estarem presentes nessa noite. E eu fiz o convite para o pastor Antônio Alencar. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas se Deus quiser, um dia eu vou conhecê-lo pessoalmente. Conheci o pastor através do canal dele, né, Guerreiros de Oração. É, quem estava aqui na Irlanda na época da pandemia lembra como foi difícil.
E justamente quando eu estava desempregado naquela época, conheci o canal dele, me comecei a seguir o canal dele e através das mensagens que ele vinha trazendo, não somente, eu tenho certeza que não somente a minha, mas de várias pessoas, né, a gente é, se fortaleceu um pouco mais naquela época difícil, que foi uma época muito, muito difícil para a gente. Eu não trabalhava o dia todo, trabalhava ali só 5 horas por dia, mas na parte da manhã eu estava ali presente, né? Pastor, se eu me equivocar aqui, me corrija, por favor, mas eu participava da, 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 da programação das 5 da manhã. E ele tem um outro horário na parte da tarde. Da parte da tarde eu participei poucas vezes. Mas no início ali da pandemia, todos os dias eu estava ali presente com os guerreiros de oração. Pastor, obrigado pela oportunidade que o senhor disponibilizou de trazer a mensagem para a gente. Que o Senhor possa ser usado por Deus neste momento e que essa mensagem possa vir transformar as nossas vidas, possa abençoar a nossa Amém. semana, nossos irmãos, a nossa igreja, e que Amém. o Senhor continue abençoando o seu ministério aí, grandemente. Deus possa abençoá-la, a sua família, a esposa, a filha, grandemente. Fico muito feliz de o senhor ter Amém. aceitado o nosso convite. E aqui está um pouco da nossa igreja aqui da Irlanda, né? Está aqui presente. Que seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que os irmãos, o pastor Tiago, está feliz do senhor estar presente aqui conosco nessa noite. Muito bom, muito obrigado. Eu me sinto emocionado aqui, porque falo para pessoas que estão bem distantes aqui da nossa geografia. Vocês estão aí, se não estou enganado, um fuso horário 4 horas para frente aqui de onde eu estou. E eu fico emocionado de saber que, mesmo diante das adversidades que a vida traz para a gente, ela sempre reserva oportunidades. Oportunidades. E o maior privilégio que eu entendo que Deus nos dá é de nós podermos andar com Jesus, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos alegres. E hoje eu colho o fruto, né, de um trabalho feito aí com muita dedicação. Há 5 anos e 5 meses, nós desenvolvemos um trabalho de oração, começado realmente na pandemia. E de lá para cá nós temos desenvolvido aí essa experiência linda com Deus que tem nos fortalecido. Todos os dias tenho a alegria de ouvir de milagres, respostas maravilhosas de Deus às orações, o socorro que Deus traz ao seu povo. E eu fico assim um pouquinho assim, porque eu não conheço vocês pessoalmente, vocês também não me conhecem pessoalmente. Eu acho que ninguém aqui eu conheço pessoalmente. Eu não sei, eu entendo que a maior parte de vocês, ou quase todos, são brasileiros, é isso? Sim, aqui todos aqui somos brasileiros. Todos brasileiros. Muito bem. Se são brasileiros, estão aí de diferentes regiões do Brasil, naturalmente, né? Tem alguém aí do Maranhão? Será que na comunidade tem alguém da Bahia? A irmã Gil é do Maranhão, mas ela não está participando agora, né? Não sou da Ah, Bahia, ok. mas morei 10 anos em Salvador. Morou 10 anos em Salvador. A Sandra que estava aqui ontem, se eu não estou enganado, a Sandra é do Maranhão. Se alguém puder corrigir. Eu sou Ó, natural do maranhense tem estado do bastante Maranhão, aqui. moro Aqui, em... ó, nós Ó, estamos meu em pai é da peso, Bahia. Maranhão. É do Mato Grosso. Maranhão, Maranhão, Mato Grosso. Que, A irmã que Gil aí do Paraná. legal, que Maranhão. bom, viu, meu povo? Eu sou do Goiás. Olha aí, Eu também Goiás, Anápolis, Goiás. povo Eu sou do Paraná, abençoado né? aí. Nós aqui, ó, nós somos do Paraná, mas meu pai é da Bahia. O pai é da Bahia. Muito bom, muito bom. Mas eu sou natural do estado do Maranhão, vivo em São Paulo já há alguns anos e criei minha família aqui em São Paulo. E hoje tenho o privilégio de ser pastor aqui na APL. Então, conversei um pouquinho com o pastor Tiago. Ele também tem parentes aqui na região. E assim, filhos, a despeito das dificuldades que muitas vezes a vida traz para a gente,
Deus vai nos conduzindo para diferentes lugares, a fim de que nessa trajetória da vida possamos adquirir cada vez mais sabedoria e conhecimento de Deus através das experiências da vida. Eu sei que vocês estão fazendo um esforço grande nesta semana para mesmo assim, de uma maneira distante, mas estarem pertinho usando essas ferramentas que nos aproxima tanto, e eu glorifico e bendigo o nome de Deus por isso. Vocês todos estão convidados para orarem com a gente, como disse, no canal Guerreiros de Oração, 3 vezes por dia, como Daniel fazia. Nós estamos 5 da manhã é o primeiro horário, naturalmente horário de Brasília, depois meio-dia e depois 6 horas da tarde. Parece brincadeira, mas nós produzimos 3 transmissões diárias há 5 anos e 5 meses. Então, esse é um milagre e hoje eu colho um pouquinho dos frutos desse esforço, tendo vocês como parte da minha vida agora para nós estudarmos a palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Eu quero ler a Bíblia com vocês. Quero pedir a vocês que meditem comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. Tá bom? Vamos aqui, pelos próximos minutos, meditar um pouquinho no tema da sabedoria aplicada à nossa vida prática, à nossa família, nossa espiritualidade, nosso bem-estar particular e também os nossos negócios. Que Deus nos ajude a compreender que Ele nos deu ferramentas poderosas para nós podermos nos desenvolver dia a dia, sejam as crianças, sejam os jovens, sejam os mais experientes, nos desenvolvermos para um dia breve estarmos morando com Jesus no reino dos céus. Amém? Então aqui a Bíblia diz assim, ó, Eclesiastes 9:18. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas basta um só erro para estragar muita coisa. A sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, nada mais é do que o conhecimento do próprio Cristo. Ele é apresentado na Bíblia como a fonte ou princípio da sabedoria. Quando vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, a Bíblia nos confirma essa ideia da sabedoria não como um conhecimento teórico, mas uma experiência prática com alguém que, quando anda conosco, nos comunica essência e capacidade de lutarmos com as armas que ele luta, em detrimento das armas que o mundo usa. Diz aqui no capítulo 9, versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, a sabedoria é o santo. Nós precisamos da sabedoria porque perdemos a sabedoria. Nós precisamos buscá-la, é possível encontrá-la, mas para isso demanda da nossa parte um grande esforço para alcançar a sabedoria, como alguém que trava uma guerra contra o próprio eu, contra o próprio coração. E no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz assim: que o coração é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, a realidade nossa como seres humanos, nós nos tornamos corrompidos por causa da entrada do pecado. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus estendeu para nós a mão, para nos trazer de volta para o ideal do serviço altruísta, amoroso e fiel a Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. Falando de sabedoria e dessa visão de buscar a Jesus como a fonte da verdadeira sabedoria, tem um pensamento de Ellen G. White, eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente. Estou pegando aqui o apontamento, só um segundinho. O pensamento diz assim:
livro Educação, página 15. Ela deixou assim escrito: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de Deus. Esse deve ser o trabalho da vida, restaurar o caráter segundo o modelo de Cristo. Então, a educação, ela é prenúncio de sabedoria. Todos nós, quando queremos alcançar um degrau mais elevado nos nas conquistas humanas, nós nos damos a educação. Nós vamos fazer um curso, vamos buscar a habilitação para dirigir, vamos buscar o conhecimento da matemática para podermos gerenciar bem os recursos e angariarmos mais fortuna. Isso é natural da vida humana. Agora, Ellen White coloca que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Por quê? Porque nós perdemos isso. Quando no livro de Eclesiastes ali fala da guerra e da sabedoria para empreender uma guerra a fim de que não se coloque tudo a perder, a verdadeira sabedoria é ter o equilíbrio para poder tomar decisões que agradem a Deus acima de tudo e decisões que possam perdurar para a eternidade. Aqui na terra as coisas são passageiras e efêmeras. Mas quando Jesus estende para nós a mão, ele promete para nós vida eterna. Para nós adquirirmos esta sabedoria, precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É só com ele que nós iremos aprender, é só com ele que nós vamos conseguir ter o discernimento que precisamos desenvolver para termos equilíbrio no cuidado, primeiro, dos nossos relacionamentos. Segundo, do relacionamento com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E terceiro, no relacionamento conosco mesmo. Sabe? Aquele senso de satisfação e de prazer por ter a confiança de que Deus está guiando os nossos passos através das adversidades para conhecermos melhor a Ele. Isso é o que Deus quer nos oferecer. Jesus Cristo disse para nós, ele disse assim, olha, venham a mim, se vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. E ele diz mais, e vocês podem aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nessa grande batalha espiritual que nós empreendemos, queridos, a arma que Jesus Cristo nos oferece para nós enfrentarmos todo o mal que o mundo coloca diante de nós, a fim de que nós não venhamos a sucumbir, se chama humildade. Simplicidade, como uma criança. Está aí o pastor com o Ita, um bebê frágil, uma criança que precisa dos braços do pai e do cuidado da família para poder superar as dificuldades da vida. Uma criança tem a humildade que Jesus Cristo exaltou como sendo, sabe, um tesouro preciosíssimo. E a sabedoria verdadeira, ela consiste em a gente depender de Deus. Faz sentido isso para você? A fé, ela nos remete a entregar nas mãos de Deus as nossas fragilidades, descansar nos seus braços, como um bebê, como uma criança. Descansa nos braços de um pai que cuida de todos nós. Essa é a essência da sabedoria, dependência de Deus. Agora eu quero dar um passinho a mais com você. Sabe, a sabedoria, ela nos oferece um meio através do qual nós podemos administrar as coisas e tomar decisões que possam nos levar por caminhos mais suaves e tranquilos, que nos ajude a resiliência diante dos embates que o inimigo traz para provar a nossa fé. Se Jesus nos oferece humildade
para podermos afrontar as hostes do inimigo nessa grande batalha, nessa grande guerra espiritual, o inimigo, ele se mostra através do egoísmo, da exaltação própria. O mundo jaz no maligno, foi assim que disse Jesus. Por quê? Porque o mundo capitalista, ele se apoia, sabe, na exaltação, nos lugares de honra, quando na verdade, queridos, de acordo com o conhecimento da palavra de Deus, tudo isso se torna inútil. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. É assim que diz a palavra. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, ter sabedoria para podermos gerenciar a nossa vida, queridos, é a gente segurar na mão de Jesus, viver de acordo com os princípios da sua palavra. Embora que o mundo não compreenda isso como sabedoria. Aliás, a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas a sabedoria do mundo também é loucura para Deus. Elas não se harmonizam. Nós viemos aqui aprender sobre a sabedoria para servir ao nosso semelhante. Bondade foi o que Jesus Cristo comunicou para nós. No Salmo, capítulo 136, diz que o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Olha só como nós podemos aprender ou adquirir esse tesouro de valor inestimável. Aqui diz a palavra aqui, Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós aprendemos sobre a bondade de Deus. Nós, sabe, somos imersos na bondade de Deus quando nós paramos para refletir em tudo aquilo que Ele nos ofereceu gratuitamente. Agora Ele quer que nós mantenhamos essa corrente do bem, orando, trabalhando e cuidando daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Foi o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Enquanto o mundo está interessado no egoísmo, o cristão vive através do altruísmo. Tudo que nós temos e somos pertence a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Quando temos essa clara compreensão, tudo muda de perspectiva. Nós fazemos parte de um projeto muito maior do que aquilo que nós mesmos podemos gerenciar. E quando nos entregamos dessa maneira nas mãos de Deus, Ele vai conduzindo a nossa vida para a sua honra e para a sua glória. No Salmo 24, o salmista nos clarifica essa ideia, dizendo para nós o seguinte: Salmo, capítulo 24, a Bíblia diz assim, Salmo 24, verso 1: Ao Senhor pertence a terra. Amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o salmista, ele amplia a nossa visão. Ele coloca diante de nós o planeta, tudo nas mãos do Senhor. E nós, pequenininhos como somos, fazemos parte de um grande projeto. Eu não sei se você sente o que eu sinto, mas amando a Deus e conhecendo a sua bondade, eu me sinto seguro. Eu me sinto acolhido. Eu me sinto fortalecido para lutar. Por quê? Eu não luto sozinho. E muito menos luto segurando nas mãos de alguém fraco. Eu luto sim. E
Todos nós aqui lutamos porque de fato estamos numa guerra. Porém, quando nós decidimos colocar tudo que temos e somos nas mãos de Deus, porque de fato isso é justo, porque tudo pertence a Ele, nós estabelecemos uma aliança com Ele. E essa aliança é uma aliança de prosperidade, é uma aliança de paz, é uma aliança que nos torna pessoas bondosas, como Ele é bondoso. E dessa maneira nós vamos levando adiante, plantando na nossa própria casa essa semente que perdurará para sempre, que perdurará para toda a eternidade. Não plantando algo perecível, mas buscando a verdadeira educação, aquela educação que transcende o conhecimento das coisas materiais e nos eleva à busca das coisas espiritual. Não é apenas conhecimento humano, é viver em harmonia com a vontade de Deus. Que altíssimo privilégio, hein, meu povo? Paulo declara em 1 Coríntios 3,19: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eu às vezes fico pensando, como é que Deus olha para todos nós aqui na terra, hein? Você saiu da sua terra natal, está em um local distante. Eu não sei como é que tem sido o contexto da sua vida nesse momento aí da sua caminhada, mas nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos que o nosso Deus ele vai conduzindo a vida de cada ser humano e de pensar em bilhões e bilhões de pessoas e num Deus que cuida desta maneira para um incrédulo, para um cético. Você dizia aí, olha, eu estou aqui porque a mão de Deus me conduziu para esse lugar. O cético vai dar risada da sua cara, isso é um louco. Você não está batendo bem das ideias. Mas para nós, é isso que nos dá força para a gente seguir. Por isso que o mundo ele não compreende a maneira como vive um crente. Nossas finanças, elas não são dedicadas às coisas passageiras. Nós acreditamos que estamos construindo um reino eterno que transcende essa rápida passagem nossa aqui neste mundo. Como contou a irmã aí na história para as crianças, né? Nós dedicamos ofertas que vão expandir o evangelho para o mundo inteiro, porque através dessa missão Jesus vai voltar para nos levar para o lar. E quando ele voltar, ele vai nos coroar. Ele vai nos dar a vitória para sempre. Essa é a verdadeira sabedoria que nós devemos nutrir no nosso coração e transmitir para os nossos filhos, porque essa verdadeiramente é a fé dos crentes. Livro Educação, página 57. Ellen White escreveu o seguinte: a maior necessidade no mundo ou do mundo é de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é justo, ainda que caiam os céus. Essa é a necessidade do mundo. E Jesus Cristo, quando escolheu você, Lúcia, eles ama. Eric, quando Deus escolheu você e a mim, ele disse assim: olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Esse mundo está em trevas. Mas através dos relacionamentos no trabalho, através do convívio familiar e através da maneira maravilhosa como Deus vai nos abençoando, o mundo vai conhecendo a bondade de Deus, o Deus a quem nós servimos, porque nós somos
servos e servas do Deus vivo, amém? Então essa é a essência que precisa estar na nossa mente, porque isso vai transformar a nossa saúde, vai transformar o nosso coração, vai mudar a nossa vida e vai nos dar, queridos, significado real, mesmo diante das provações. Eu tenho certeza que aqui há pessoas que estão passando por provações. Eu costumo dizer o seguinte, que os problemas, Elisama, são nossos melhores amigos. Sabe por quê? Porque eles nunca nos abandonam. Os problemas, eles estão sempre com a gente. Cada problema e dificuldade que vem para nós são oportunidades para nós nos achegarmos mais ao nosso Deus. São oportunidades para nós acumularmos vitórias, porque sem vitória, não, sem luta não é vitória. Ouvi agora o testemunho de um amigo que estava desempregado, orou e hoje ele diz assim: hoje eu reconheço que a oração fez a diferença na minha vida. E se naquele momento você não tivesse esse problema, como hoje você poderia ser um instrumento para minimizar o problema de outros? Então perceba que Deus vai nos ensinando nessa escola. Deus vai colocando no nosso coração experiências lindas. E breve nós estaremos no reino dos céus. Você acredita? Levante sua mão aí. Breve, nós vamos estar num lugar onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais morte, pranto, dor, sofrimento, tudo passou. Agora, o que vai determinar de que lado nós estaremos naquele dia é exatamente a maneira como nós guerreamos hoje. As armas de Cristo, bondade, mansidão, fidelidade. As armas do maligno, o contrário disso. Crueldade, brutalidade, nervosismo, falta de fé, crueldade. Nós estamos no caminho estreito. Mas o caminho estreito é o caminho que nos projeta para a eternidade. Queridos, falando de provas, eu gostaria de, nesses minutos seguintes, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda que eu poderia falar. Eric, você pode me ajudar? Tem mais uns 5, 10 minutos, pastor. Tá bom, é suficiente. Eu quero compartilhar com vocês, falando assim, sabe, de, de lutas e provas da vida prática, para que de fato a vida cristã da gente não seja apenas, sabe, uma profissão vazia de fé. Deus permite que a gente passe pelas provas, para que a gente de fato possa saber, primeiro, nós vermos a nós mesmos provados e é onde nós chegamos. E depois o universo ao nosso redor ele nos observa, o próprio Satanás nos observa. A gente encontra isso na história de outros patriarcas e profetas da Bíblia, especialmente como Jó. E quando Jó passava pelo sofrimento, havia uma grande luta espiritual em torno de Jó, para provar a sua fidelidade. Eu saí aqui de São Paulo, eu vivia em São Paulo, e eu saí daqui e fui para o UNASP, Engenheiro Coelho, onde me formei em teologia. Ali eu estudei 4 anos. Quando eu fui para o colégio, eu já fui um pouco tardiamente. Eu já tinha 33 anos, eu era empresário aqui em São Paulo, mas Deus falou comigo de uma maneira muito forte com a minha família. E eu saí de São Paulo e fui para o colégio, larguei tudo que eu tinha aqui, fui começar do zero. Fui estudar, colportar, que era vender livros durante os períodos de férias, e estudar. Foram 4 anos. Muito sofrimento e luta, muito choro, mas no final de tudo, final de 2006, isso foi em 2003 que eu fui, final de 2006 me formei e fui trabalhar, fui para o meu primeiro distrito, trabalhar com a minha família. Não era um sonho particular, era um sonho da família. Minha esposa trabalhou muito, sonhou muito com a nossa ida para o colégio. Quando eu saí do colégio, fui para o primeiro distrito. Quando eu cheguei no primeiro distrito, em 2008, minha esposa desenvolveu um problema de saúde, um câncer de mama. Eu morava bem longe de São Paulo, cerca aí de 500 quilômetros de São Paulo, no interior. E eu precisava sair de Bernardino de Campos, que fica do lado de Ourinhos ou Avaré, quem conhece São Paulo, e eu vinha para a capital trazendo minha esposa para ela fazer quimioterapias.
para poder tratar de um câncer. Foram 21 sessões. Ela teve que passar por uma cirurgia, tirou a mama completa. No final desse período, desse tratamento, o médico falou assim, o oncologista falou, olha, está 99% curada. Nós glorificamos a Deus e voltamos felizes para nossa casa. Aproximadamente 6 meses depois, minha esposa começou a desenvolver alguns sintomas que eram consequência das quimioterapias, que eram alguns problemas digestivos, e começamos a vir para São Paulo de novo, para passar agora num gastro, para fazer o acompanhamento de alguns sintomas. Queridos, sofrimento e luta. E muitas vezes eu me perguntava, Senhor, mas por que eu precisava deixar a igreja, eu precisava deixar o trabalho para ficar lidando com problemas, dificuldades, quando na verdade Deus podia curar e resolver tudo com uma oração? Eu digo para vocês, olha, muitas vezes eu lamentava e chorava. Isso não mudou o plano que Deus tinha. O tempo se passou, vindo no gastro, até que um dia eles diagnosticaram que minha esposa estava com cirrose hepática, uma doença muito, muito triste, que traz muito sofrimento. Procuramos todos os tratamentos ali para resolver o problema. Evoluindo a enfermidade, o médico disse: olha, não tem o que fazer, ela vai precisar de um transplante de fígado. Bem, na ocasião, minha família era composta por minha esposa, eu e minha filha mais velha, que na verdade na época era minha única filha. A minha filha mais velha é cadeirante, nasceu muito prematura, hoje ela tem 32 anos. Inclusive, eu quero te dar a sugestão de um dia, quem sabe, vocês convidá-la para que ela venha aqui é, pregar, talvez num domingo, aí num culto que vocês estiverem aí, tá bom? Eu digo para vocês, vai ser uma experiência que sempre renova muito o meu coração. A Thaís hoje tem 32 anos, é uma menina muito abençoada, e com as experiências dela, ela tem muito a somar para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio espiritual, porque Deus usa muito ela. Então, na ocasião, eu não tinha como, através da minha família, suprir a necessidade da minha esposa, que era receber um transplante de fígado. Ela ficou numa fila de espera, porque a ideia era um fígado de um morto, né? E ela ficou numa fila de espera por muito tempo, e essa fila não evoluiu, não andava. Um dia o médico me chamou e disse: olha, ou nós conseguimos um órgão para ela agora, ou ela não vai suportar mais. Até que um dia, depois de conversar com a família, os sobrinhos, os irmãos, eu fui falar com o médico, porque tem uma série de critérios para que a pessoa possa se tornar um doador, inclusive a compatibilidade, né? Então, um dia eu fui conversar com o médico e disse: doutor, infelizmente, na minha família não tem ninguém que tenha condições de saúde para doar o fígado para minha esposa. Olhei para o médico assim, em tom meio de brincadeira, falei para o doutor, disse assim: doutor, a única pessoa que podia doar o fígado para minha esposa era eu, mas eu não tenho coragem. Aí o médico me encarou assim, como alguém que tem uma luzinha que acende na hora, sabe? Ele falou: pois então você vai fazer os exames para ver a compatibilidade. Eu digo: doutor, o senhor tem certeza? Ele disse: é. Disse: doutor, eu já fiz muitas coisas com medo. Então eu fui fazer os exames. Queridos, enquanto eu fazia os exames, a minha oração era essa. Eu digo sinceramente para vocês: Senhor, não permita que seja compatível. Queridos, eu tenho medo de injeção. Eu nunca havia passado por uma cirurgia. E eu tinha muito medo do que podia dar tudo aquilo. Depois de uma semana, fiz todos os exames, voltei para o médico disse assim: olha, ele recebeu todos os exames, analisou. Depois de uma semana, voltei para uma consulta. Ele falou: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? Falei: doutor, fale logo a boa. Ele falou: a boa é que você pode doar.
Falei, doutor, eu pensei que era essa ruim. Eu falei, então qual que é a ruim? Ele falou, a ruim é a seguinte: você só pode doar para sua esposa se você doar a maior parte do seu fígado. O fígado ele é composto por dois lóbulos, assim falam na medicina. Eles ficam um sobre o outro assim. O lobo direito, ele tem, se não me falha a memória, um é maior do que o outro. O lobo direito, ele tem 25%. O lobo esquerdo tem 35% e 65% é o outro. Ele disse, no teu caso, só é possível doar a maior parte, o lobo maior, porque a minha esposa ela tinha 30 quilos a mais do que eu. Então, o fígado ele é compatível de acordo com o peso da pessoa. E ali, queridos, eu vivi a maior prova da minha vida, porque eu tinha que tomar uma decisão sobre uma pessoa que me amava e que eu professava amá-la também, mas que naquele momento já não sei se amava tão fortemente. E com muita dificuldade, com muito sofrimento, eu me coloquei à disposição. E resumindo aqui a história, nós fomos submetidos simultaneamente a uma cirurgia de transplante intervivos. Para vocês terem a ideia, eu tive que sair de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, porque lá tem um hospital adventista, Hospital Silvestre do Rio. Foi lá que aconteceu esse fato. Lá eu não tinha parente, lá eu não tinha amigos, porque eu era aqui de São Paulo. Eu estava sozinho. Eu não tinha com quem compartilhar a minha dor. Se não os amigos ali, mas eles não eram pessoas que tinham muita, sabe, muito conhecimento da minha vida. A minha mãe era cardíaca, eu não podia compartilhar com ela. A minha filha era cadeirante, eu não podia compartilhar com ela. A minha mulher estava doente, eu não podia compartilhar com ela, porque senão ela não concordaria com essa ideia, porque era loucura. Eu tive que assinar um documento atestando que se eu morresse, aonde é que eu queria ser enterrado. Eu tive que assinar um documento dizendo aonde eu gostaria que minha mulher fosse enterrada se eu não suportasse, se ela não suportasse a cirurgia. Então, finalmente, nós subimos os dois para o centro cirúrgico, foram cerca de 12 dias de cirurgia. Tiraram a maior parte do meu fígado para poder colocar na tentativa de salvar minha esposa. Depois dessa cirurgia, queridos, eu fiquei muito mal. Sofri muito com depressão, síndrome do pânico, sentimento de morte. Tive que parar o meu trabalho por um ano, não pude mais cuidar da igreja por um ano. Deu certo a cirurgia, graças a Deus. Depois de 11 dias, então a minha esposa acordou do coma. Eu já estava um pouco melhor, então eu tive a oportunidade de ir até uma UTI levado naturalmente pelos enfermeiros e foi um grande momento, sabe? Porque quando eu cheguei lá, ela não sabia quem era que havia doado o fígado para ela. Ela só sabia que teria um doador, mas ela não sabia quem era. Então, naquele dia, ela já estava acordada depois de 11 dias em coma. E eu entrei na UTI, e quando eu olhei e vi aqueles olhos azuis, ela me olhou, nós não tínhamos palavras, eram só lágrimas. Eu me aproximei dela, então ela fez a pergunta crucial. A pergunta foi a seguinte: você teve coragem? Eu não conseguia responder, eu apenas cheguei pertinho dela e abri o jaleco do hospital, naturalmente, e ela colocou a mão sobre as incisões. Eu quero dizer para vocês, eu tenho marcas, eu trago marcas, marcas que provaram para aquela mulher o quanto eu a amava. Sabe por quê, queridos? Eu tomei aquela decisão tão difícil. Porque se eu não tivesse tomado aquela decisão, aonde Deus me colocou, com as condições que eu tinha, eu não teria mais condições nenhuma, moral, espiritual, para pregar para uma pessoa sobre ser fiel a Deus. Porque um dia eu tirei aquela menina da casa dos pais dela, lá no Maranhão, levei ela diante de um altar e fiz uma jura de amor. E eu disse ser fiel a Deus, ser fiel a ela, na saúde, na doença, como nós
naturalmente fazemos quando nós contraímos um relacionamento, na prosperidade, na adversidade. E eu pensava, como é que eu vou olhar para minha filha, caso a minha esposa morra, sem que eu faça aquilo que Deus está dizendo que eu tenho que fazer? Que marcas, sabe? Que marcas psicológicas eu vou carregar durante o resto da minha vida? Então, por isso, eu descobri que era melhor morrer como um herói do que viver como um covarde. E quando eu fui, queridos, eu fui pro tudo ou nada. Bem, minha esposa deu certo o transplante, desenvolveu tudo bem por 40 dias. 40 dias depois, o médico me avisou que a gente precisava sair do hospital, já procurar um lugar para que a gente pudesse, ainda no Rio de Janeiro, não podíamos voltar para São Paulo, mas tínhamos que achar um lugar. A igreja nos ajudou com tudo que a gente precisava. Era uma alegria só. Nessa ocasião, depois de 40 dias, o médico me liberou para vir em São Paulo, ver minha família e buscar algumas coisas, alguns pertences que a gente precisaria lá. Você não pode imaginar a minha alegria e satisfação, queridos, de ver aquele sacrifício dando um resultado e a nossa família de novo unida, e aquele pesadelo parece que havia passado. Mas quando eu cheguei em São Paulo, recebi uma ligação do médico. Disse: Olha, infelizmente o quadro piorou. A minha esposa foi acometida por uma infecção hospitalar, uma bactéria muito, muito forte. Eu fiquei maluco da cabeça, queria ir para lá. O médico disse: E outra coisa, você está proibido de vir aqui. Porque como eu estava convalescendo de uma cirurgia, ele disse assim: Olha, se essa bactéria pegar em você, aí a tragédia vai ser completa. E realmente, queridos, infelizmente, através dessa situação, minha esposa veio a óbito. Que prova! Passou-se 12 anos e isso aconteceu. Eu continuo aqui com as marcas. Essas marcas eu levo, mas eu não me envergonho delas. Porque através das marcas de fidelidade, eu posso falar diante de vocês aquilo que Jesus Cristo um dia fez por nós. Ele se entregou, ele levou marcas nas suas mãos para a eternidade. E no dia que a gente se encontrar no reino dos céus, nós vamos ter a oportunidade de tocar naquelas marcas. E às vezes eu fico pensando, quando eu reencontrar a minha falecida esposa, eu quero dizer algo para vocês, que é algo que a gente não tem como compreender. Mas hoje, dia 19 de agosto, é o dia do aniversário dela. Então, hoje, quando eu acordei bem cedinho, que eu vim aqui fazer a live de oração, eu estava pensando nela, em todo o legado que ela deixou aqui na minha vida, na vida da minha filha e na vida de todas as pessoas com quem interagiram com ela. Então, eu digo para vocês, queridos, a vida é breve. A vida é muito desafiadora. E como diz lá no livro de Eclesiastes, realmente é uma guerra que nós não temos o controle sobre ela. Mas há um Deus no céu que tem o controle e que um dia ele vai explicar para nós todas as coisas. Tudo. Ele vai explicar para nós todos os detalhes. Agora, ele pede que você seja fiel a ele. Porque é o que diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte. E eu darei para você o quê? A coroa da vida. Um dia ele vai dizer para você: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você já pensou essa bênção? Tudo que nós vivemos neste mundo, como diz o apóstolo Paulo, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu à mente, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por isso, eu abro meu coração para você nesse momento, em nome de Jesus, te dizendo: eu olho para trás e glorifico a Deus, porque eu sei que não foi eu, mas a verdadeira sabedoria para nós tomarmos as decisões certas nos momentos de pressões, nos momentos, sabe, do sufoco, vem da comunhão que a gente tem com Deus. Dia após dia, a gente vai conhecendo a Deus. Deus não nos vai deixar errar.
se tão somente nós amarmos a Ele de verdade todos os dias. E que hoje e sempre, na sua vida, Jesus seja o primeiro e a verdadeira sabedoria. Como diz, como disse um dia Jesus, eu tenho muita coisa a vos falar ainda, mas vocês não podem suportar agora. O que o tempo passa, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que em Cristo Jesus possamos vencer todas as batalhas e permanecermos fiéis com a nossa família até o dia quando brevemente estaremos no reino dos céus. Amém, pastor. Obrigado pela mensagem fortificante de fé, de luta e vitória. Obrigado por senhor disponibilizar esse momento para nos trazer essa mensagem. Peço que o pastor possa fazer uma oração para nós, uma oração final. Bom, eu é que agradeço, eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho aqui um caderno de oração, nós temos um canal de oração, guerreiros de oração, todos os dias, naturalmente no horário de Brasília, 5 horas da manhã estamos ao vivo, meio-dia e 6 horas da tarde. Todos os dias, não importa o dia do mês, do ano, todos os dias nós estamos juntos. E você precisando de uma oração, compartilhar uma batalha, nós temos um grande grupo de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que oram conosco, tá bom? Então me coloco à disposição de vocês e vamos orar a Deus. Querido Senhor, nós te louvamos porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, através do seu exemplo, o que é ser fiel a Deus. E o Senhor se resignou tanto que foi crucificado voluntariamente. E é o amor de Jesus que nos constrange, que nos inspira e que nos motiva a vivermos as lutas, buscando andar no caminho da humildade, da obediência e da fidelidade. Por favor, Senhor nosso Deus, ilumina esses nossos irmãos. Por favor, Senhor Deus, fortalece a tua igreja na terra. Nós somos um pequeno povo neste mundo, mas nós somos povo de Deus. E por isso nós te agradecemos, meu Deus, por esta consciência que temos de que as nossas lutas do presente não podem se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós no reino dos céus. Eu oro aqui pelas crianças, por cada família, meu Deus. Eu entrego a Ti os pedidos de orações, as lutas que o Teu povo está enfrentando. Que pela graça de Deus sejamos mais que vitoriosos todos os dias, dependendo única e exclusivamente do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Unge-nos com o colírio e dá-nos a capacidade de cada dia mais vivermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia e amém. 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 Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus possa abençoar grandemente a vida do senhor, família. Mensagem gratificante, abençoada para todos nós. Pastor, no início que o senhor leu uma passagem sobre. A primeira passagem que o senhor leu, teve uma irmã que estava aqui no chat perguntando qual foi a passagem, qual foi o livro, o que ela se interessou muito. E foi sobre Então, educação, se eu não me engano. o Eu não sei, texto bíblico, eu não sei se foi. A gente E não sei se foi o bíblico ou se Jalen foi White. da Dellen White, Dellen White. livro Educação, página 15. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar o homem à imagem de Deus. Começa assim o pensamento. Obrigado, pastor. De nada, amigo. Pastor, Deus abençoe.
Então, Deus abençoe também, viu? Então, boa noite para vocês aí, boa semana, né? Na sequência aí, bom descanso. E precisando de alguma coisa, contem conosco, estamos à disposição. Boa Boa semana noite a todos. para todos. Boa noite. obrigado, Boa pastor. noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus também. Boa noite. Amém. Boa noite. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Foi bênção, viu? Vamos, Louvado seja Deus. vamos pôr o louvor aqui para nós encerrarmos. É. Louvor. Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso
Amém. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Vamos continuar em oração pelo pastor, pelo filho dele. E não se esqueça, no sábado teremos a nossa Santa Ceia e se programe para amanhã estarem todos online aqui, todos juntos para continuarmos a semana de oração. Tem sido espetacular. Quem tem participado tem visto, tá bom? Então, boa noite a todos. Bom restante de noite, bom restante de semana. Nos vemos amanhã novamente.